O pensamento de Tomás de Aquino oferece um sofisticado sistema dialético para a validação da crença católica, que permite que muitas pessoas se assentem confortavelmente em suas supostas certezas. Quando você, por exemplo, ouve um professor falando bonito sobre os argumentos de Tomás de Aquino e todo o seu sistema lógico, embasado na lógica aristotélica, na metafísica clássica, você, se não for uma pessoa versada em filosofia e não tiver como avaliar, pode achar tudo muito impressionante, muito convincente. E assim, muitas pessoas no Brasil, eu acredito, um país majoritariamente cristão, são facilmente induzidas a acreditar que essa filosofia é uma filosofia suprema, que Tomás de Aquino é o maior filósofo da história, que uniu perfeitamente fé e razão, e ficar como se o realismo tomista, como se chama, fosse o ponto final da filosofia. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou ensinar a filosofia de Tomás de Aquino e depois eu vou refutá-la, para que isso ocorra menos no cenário intelectual brasileiro. Eu, nesse sentido, vou estar, inclusive, procedendo como o próprio Tomás de Aquino, que quando queria criticar uma doutrina, ele primeiro apresentava a doutrina. Ele tinha um talento muito grande para a dialética, para a sistematização e para a filosofia no geral. Então vamos nessa. No século XIII, Aristóteles era o filósofo mais popular. Isso era um problema, pois sua filosofia contradizia dogmas centrais do cristianismo, como a criação do universo. Em Aristóteles, o universo é eterno e colocado em movimento por um primeiro motor, e a imortalidade da alma. Para Aristóteles, a alma é apenas a forma do corpo e morre com ele. Durante certo período, obras de Aristóteles ficaram proibidas, mas os esforços foram vãos devido à sua popularidade. Assim, o Papa Gregório IX decidiu propagar as obras de Aristóteles, desde que elas não contradissessem a fé cristã. Tem início aí a cristianização de Aristóteles. Bom, um livro que eu sempre recomendo para as pessoas que, assim como eu, apreciam a literatura, é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Inclusive, na trama, é justamente um suposto texto perdido do Aristóteles que os monges de um determinado mosteiro estavam querendo, um monge particularmente, especialmente o abade, estava querendo esconder das pessoas por causa do seu potencial perigo no conhecimento que ele detinha sobre o valor da comédia, o valor do riso, numa época em que a seriedade, a solenidade diante da existência era uma coisa muito propagada, pela igreja. Então, fica a minha recomendação para O Nome da Rosa, mas voltando ao conteúdo. O dominicano Tomás de Aquino desempenha papel central nessa cristianização de Aristóteles por ter, por um lado, forte sentimento religioso cristão e, por outro, grande habilidade dialética, como eu disse no começo. Ele ficaria conhecido mais por sua capacidade sistemática do que por sua originalidade. Tomás se empenha em conciliar Aristóteles com o cristianismo, sendo esta a linha do tomismo. Eu posso ver que, como filósofo, ele foi uma pessoa que soube muito bem fazer distinções conceituais. E isso é algo que a gente aprende. É possível aprender a filosofar com alguém como Tomás de Aquino, pelo jeito que ele escreve. E você pode perceber que é alguém também que estava no seu tempo, com os recursos e com o quanto o contexto desfavorável permitia, era alguém que estava buscando extrair algum sentido das vozes dissonantes que apareciam para ele, como o próprio Aristóteles, obviamente, mas também Platão, também as escolas helenísticas, também Anselmo, Agostinho. Então ele meio que tentou dar um sentido unificado para tudo isso. E na minha visão ele força a barra. Mas isso não significa que não tenha valor na sua filosofia. E ele é amplamente dependente do livro da Metafísica de Aristóteles, 2 livros da Metafísica de Aristóteles, que é um conjunto de livros, e de suas teses, como a potência e o ato, a necessidade e a contingência, as 4 causas,
é interessante você ver como que Aristóteles é adaptado por Tomás com o mínimo de mudança possível, e justamente naquilo que era mais fundamental mudar. E a gente vai falar sobre essa mudança, como eu disse, por exemplo, sobre a criação do universo, que por Aristóteles era eterno, ou a imortalidade da alma, que por Aristóteles não existia. Essas coisas são fundamentais e apontam para uma certa insinceridade já do tomismo e da filosofia da época em sua apropriação dos gregos, né? Que vão editando aquilo que é coerente. Eles não seguem o pensamento aonde ele realmente desemboca, de acordo com a crítica do Bertrand Russell, que a gente vai ver na parte da crítica. Mas agora eu estou só fazendo uma exposição, então vamos voltar. Mas assista a minha introdução a Aristóteles para conhecer melhor as grandes teses dessa obra, fundamental no estudo da filosofia, e que, na verdade, é uma compilação de diferentes textos, e essas teses o Aristóteles ele não aventou como se elas fossem um conhecimento acabado. Era muito mais uma experimentação de ideias, uma hipótese. Isso é importante porque nem todo mundo sabe disso, sobre a metafísica do Aristóteles, por ser uma obra muito influente. O doutor Angélico, como também era conhecido, foi professor de teologia em Paris, viajou pela Itália, onde nasceu, e teve uma experiência mística, ou fisiológica, talvez até um derrame, que o fez desistir da filosofia e se dedicar à prática da fé, alegando que o que fizera era pura ninharia. Olha que interessante, tenham isso em mente. Tomás de Aquino, no final da sua carreira, digamos assim, disse que tudo que ele fez foi ninharia e quis ficar só com a parte da fé, para estar mais próximo de Deus, digamos assim. Por isso, a Suma Teológica permaneceu inacabada. Tomás de Aquino morreu aos 49 anos e em 1323 ele foi canonizado póstumamente pelo Papa João XXII. Então vamos lá, o Ente e a Essência. É uma das obras mais introdutórias, mais legais de ler sobre o Tomás. Ele faz uma distinção fundamental, né, entre ente e essência, ens e essentia. O ente ou ens refere-se simplesmente a tudo que existe, ou seja, qualquer coisa que tem realidade. Isso inclui tanto seres materiais quanto imateriais. Objetos físicos, seres humanos, animais, ideias, conceitos. Em outras palavras, o ente é o que existe. E a essência? A essência, por outro lado, é o conjunto de características que definem o que algo é. É a natureza de alguma coisa. Aquilo que faz com que algo seja o que ela é e não outra coisa. Por exemplo, a essência de um ser humano inclui características como a racionalidade, o animal racional. A essência de um copo inclui comportar líquidos. Mas a essência de um ser humano inclui, portanto, a racionalidade, principalmente, a capacidade de sentir emoções, ser uma entidade corpórea, e por aí vamos. É a essência que nos permite distinguir entre diferentes tipos de entes. Uma sereia, por exemplo, tem uma essência, mas não tem uma existência, assim como um duende ou um unicórnio. Mas um ser humano, que é um universal, assim como o ser humano Matheus Benites, que é um particular, esse ser humano tem uma existência, de acordo com a filosofia tomista. Tomás também se apoia muito na noção de causalidade, no sentido da metafísica aristotélica clássica. Inclusive, no livro da Metafísica, Aristóteles fala sobre a sua teoria das 4 causas. Eu vou dar um exemplo aqui, com o próprio Aristóteles. Existem 4 causas. Existe a causa eficiente, a causa material, a causa formal e a causa final. Bom, o que é a causa formal disso aqui, dessa pequena escultura de impressora 3D, feita de plástico mesmo, do Stagirita? Bom, a causa formal é o busto de Aristóteles. Busto, a cabeça de Aristóteles, num sentido decorativo. Qual é a causa material? Do que ele é feito? Do plástico. Nesse caso, poderia ser mármore, poderia ser argila. Qual que é a causa eficiente? A causa eficiente é o trabalho do escultor ou da impressora 3D ou do designer através da impressora 3D que tornou esse pedaço de plástico o Aristóteles. E qual é a causa final? A mais intrigante de todas as causas. Qual é o propósito disso aqui? A decoração
ornamentar a minha estante de livros. Qual é a causa final de um ser humano? Porque para Aristóteles, assim como para Tomás de Aquino, tudo que tem existência tem uma causa final também, tem um propósito. E a causa final, o fim do ser humano, de acordo com Tomás de Aquino, é a felicidade, assim como de acordo com Aristóteles. Não a felicidade no sentido contemporâneo, mas no sentido de eudaimonia, de plena realização e florescimento humano. Mas com a diferença de que, para Tomás especificamente, isso só é possível através da contemplação de Deus e de uma união de Deus, a Deus. E aqui, evidentemente, que ele se difere do pagão Aristóteles. Uma causa, segundo De Potenza, de Tomás, é aquilo de que uma coisa depende. O tomismo segue o princípio da causalidade, segundo o qual uma coisa só pode ser gerada a partir de outra que possui mais realidade que ela, ou que, em termos vulgar, seja maior do que ela. Nós somos ontologicamente dependentes de Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus pôde nos criar porque a realidade dele excede a nossa realidade. E nós preservamos algo desse Criador na medida em que nós somos também capazes de criar, de acordo com a filosofia tomista. Vamos falar da epistemologia tomista. Para Tomás de Aquino, o conhecimento é como uma visão. Um ser humano é capaz veritatis, capaz da verdade. Para Tomás, o conhecimento começa com os sentidos e os sentidos seriam capazes de nos dizer como o mundo realmente é. A inteligência humana, que é um presente de Deus, leria a informação inteligível dos sentidos. Para Tomás, Deus teria nos dotado da capacidade de entender nossa experiência realmente. Desde os eventos mais triviais do nosso dia a dia, até, chave, a causa primeira da realidade, do universo. Então, não é só que a inteligência humana, que é um presente de Deus, nos habilita a compreender os fatos do nosso dia a dia. Causas, efeitos, motivos. Mais do que isso, ela nos habilita a compreender a própria estrutura metafísica da realidade. E assim, o que Tomás de Aquino visa não é demonstrar o que Deus é, porque para ele isso era impossível. Mas o que ele visa é tão somente demonstrar por seus efeitos a posteriori que Deus é, não o que Deus é. E a partir daí, somente a fé pode dar conta. Então, ele reconhece um limite para a filosofia, o que eu não sei se os tomistas, muitos deles, fazem, né? Mas, ainda assim, vamos ver que existem diversos problemas com isso, de lá para cá, que foram aparecendo de lá para cá. Eu vou passar rápido pelas 5 vias que eu já falei em diversos outros vídeos que você pode assistir. O motor que não é movido. Deus precisa ser o motor que pôs o universo em movimento, de outro modo teríamos uma regressão infinita. A causa sem causa. Não existe nenhum efeito sem causa, mas precisa haver uma primeira causa, que é Deus. O argumento cosmológico. Deus precisaria ser, no plano ontológico, a causa necessária por trás dos entes contingentes. Argumento de graus de perfeição, que tem uma índole muito platônica. Há diferentes graus de perfeição e bem na natureza, então deve haver a perfeição e a bondade absolutas que se identificam com Deus. O argumento teleológico, ou o argumento que hoje em dia a gente chama de argumento de design, ele tem origem aí, na quinta via. Tudo que conhecemos que parece ter sido arquitetado por um criador realmente foi. Então a natureza, o universo que nos causa maravilhamento, também deve ter sido arquitetada, pois parece ter sido. Objeções minhas. Os 3 primeiros argumentos são basicamente variações de uma mesma noção, essa noção de dependência, de necessidade e contingência projetada cosmologicamente, metafisicamente. Isso não é provado em nenhum momento, é simplesmente assumido. Quanto ao quarto, é bem possível que haja diferentes graus de uma qualidade sem que sua forma absoluta tenha qualquer existência. Até o Richard Dawkins, no Deus e o Delírio, ele faz uma ironia, né, dizendo que existem vários níveis de fedor, mas o fedor absoluto nem por isso precisa existir. Quanto ao quinto,
a teoria da evolução darwiniana oferece evidências satisfatórias para mostrar, pelo menos no âmbito da evolução das espécies, que não é necessário haver um arquiteto para que a natureza pareça ter sido arquitetada, e também que coisas complexas podem surgir de coisas mais simples. Os organismos começaram de um jeito muito simples e se tornaram extremamente complexos, mas por pequenas mudanças graduais, num vasto período de tempo, a partir de um processo de mutação genética e de seleção natural pelo ambiente. Ainda segundo o filósofo, portanto, nós seríamos dependentes de Deus para tudo. Todo o conhecimento epistemológico, moral, estético, etc. O que acontece depois na filosofia moderna e, sobretudo, a partir do iluminismo, é a derrubada dessa premissa da dependência ontológica em um Deus. Crítica. Tomás se apoia fortemente na noção de causalidade, na existência de substâncias imateriais e de Deus. Em suma, em suposições injustificadas. Isto se deve, sobretudo, a um contexto histórico, o medievo cristão da Europa do século XIII. Antes do Renascimento, antes de Galileu e muito antes do evolucionismo de Darwin. O mundo parecia muito mais simples naquela época e a humanidade tinha motivos para supor que era mais especial do que outras criaturas. O mundo todo nem era conhecido naquela época. E neste contexto, Tomás era muito mais habilidoso do que outros pensadores escolásticos, sabendo separar muito bem teologia e filosofia, e certamente compreendeu Aristóteles melhor do que todos eles. Neste sentido, ele contribuiu também para o desenvolvimento do pensamento moderno. O problema com seu pensamento, em particular, é que ele foi totalmente tributário da metafísica clássica. A crítica à metafísica clássica, quando aplicada a Tomás de Aquino, pode desmoronar os pilares fundamentais de sua filosofia. Vejamos como isso acontece em Immanuel Kant, em Friedrich Nietzsche e Bertrand Russell. Immanuel Kant, em sua Crítica da Razão Pura, impôs limites à razão humana. Ele argumentou que a metafísica clássica, incluindo a filosofia de Aquino, estava fundamentada em pressupostos metafísicos que não podiam ser validamente justificados pela razão. Segundo Kant, que apresenta suas refutações às vias de Aquino nessa própria obra, tentativas de provar a existência de Deus, por exemplo, baseadas em argumentos metafísicos, eram intrinsecamente problemáticas, pois ultrapassavam os limites do conhecimento humano. Para entender em detalhes, veja minha aula sobre a crítica da razão pura. Friedrich Nietzsche, por sua vez, primariamente um filósofo da cultura, ele sugeriu que a metafísica clássica, ao buscar uma realidade transcendente ou um sentido último, estava fugindo da realidade concreta e promovendo uma visão de mundo que reprimia a vitalidade e a criatividade humanas. Nietzsche via a metafísica como uma forma de fuga da vida terrena, incapaz de enfrentar a realidade em sua totalidade e complexidade. O pensador analítico britânico Bertrand Russell, em seu trabalho Problemas da Filosofia, levantou críticas semelhantes à metafísica clássica, argumentando que muitas das questões abordadas eram mal colocadas ou baseadas em suposições injustificadas. Ele questionou a validade de argumentos tradicionais para a existência de Deus, como a via da causalidade, e defendeu uma abordagem mais científica e empiricamente fundamentada para o estudo da realidade, em sua fase mais madura no seu pensamento. O que é a filosofia sem o pensamento crítico? Tomás não estava aberto à possibilidade de Deus não existir. O seu projeto foi de início um projeto conciliatório sob riscos de heresia. Algumas de suas teses foram inclusive consideradas heréticas. Então, mesmo que ele quisesse ser um filósofo com espírito crítico mais digno de um filósofo, o contexto dele era um obstáculo praticamente intransponível. Nas palavras de Bertrand Russell, em sua História da Filosofia, volume 2, há pouco do verdadeiro espírito filosófico em Tomás de Aquino. A exemplo do Sócrates platônico, ele não segue os caminhos a que seu raciocínio o conduz e não desenvolve qualquer investigação cujo resultado não possa ser conhecido de antemão. Antes de começar a filosofar, Tomás já sabe a verdade. Trata-se daquela declarada pela fé católica. Se for capaz de encontrar argumentos aparentemente razoáveis em favor de determinadas partes da crença, tanto melhor. Se não for, porém, basta recorrer à revelação. A descoberta de argumentos em favor de uma conclusão pré-estabelecida não é filosofia, e sim uma defesa especial. Portanto, não acredito que Tomás deva ser colocado no mesmo nível
dos melhores filósofos gregos ou modernos. Se a metafísica é vista como incapaz de fornecer conhecimento significativo além da experiência sensível, como argumentado por Kant, então as tentativas de Aquino de provar a existência de Deus através da razão podem ser consideradas infrutíferas. Além disso, se, como Nietzsche sugere, a metafísica é vista como uma forma de negação da vida terrena e da realidade concreta, então a ênfase de Aquino na busca por verdades eternas e transcendentes pode ser vista como escapista ou mesmo prejudicial ao florescimento humano. Por fim, se, como Russell argumenta, muitas das questões metafísicas são baseadas em pressupostos injustificados ou mal colocados, então a abordagem de Aquino à metafísica pode ser considerada como falha em seus próprios termos. David Hume, em sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, no século XVIII, contestou a ideia de que podemos conhecer a causa e o efeito através da observação empírica. Ele argumentou que a causalidade não é algo que possamos perceber diretamente, mas sim uma relação que projetamos mentalmente sobre eventos sucessivos. Para Hume, nossas experiências só nos permitem observar eventos encadeados, não a causa efetiva que os conecta. Isso levanta dúvidas sobre a validade dos argumentos de Aquino que dependem da causalidade, como seu argumento da existência de Deus, baseado na noção de causa primeira, a segunda via. Bertrand Russell também questionou a noção de causalidade, como eu demonstrei neste outro vídeo aqui, em detalhes. Russell destacou que, mesmo que aceitemos a existência de uma conexão causal entre eventos, não podemos estar certo da natureza dessa conexão, especialmente quando extrapolamos além de nossas observações imediatas. E Aquino extrapola para um nível ontológico, buscando provar Deus. Tomemos ainda os argumentos que dizem provar a existência de Deus. Todos eles, exceto da teleologia das coisas inanimadas, dependem da suposta impossibilidade de uma série não possuir primeiro termo. Todo matemático sabe que essa impossibilidade não existe. A série de números inteiros negativos que tem fim em -1 é exemplo do contrário. Mais uma vez, porém, é improvável que um católico abandone sua crença em Deus, caso se convença de que os argumentos de Tomás são ruins. Ou ele inventará outros argumentos, ou se refugiará na revelação. Essas críticas à causalidade lançam dúvidas sobre a validade de muitos dos argumentos de Aquino, que dependem desse princípio, como sua concepção de Deus como a causa primeira e a causa de todas as coisas. Se a causalidade não pode ser firmemente estabelecida através da experiência empírica, como argumentado por Hume, então os argumentos de Aquino que se baseiam nessa noção podem ser considerados como não fundamentados. Além disso, se, como Russell sugere, a própria ideia de causalidade é problemática e pode não corresponder à realidade subjacente, então a abordagem de Aquino à metafísica e teologia, que depende fortemente do princípio de causa e efeito, pode ser vista como questionável. Conclusão. Tomistas de hoje estão assentados em um sistema lógico historicamente importante, mas ultrapassado em suas principais premissas, ignorando diversos acontecimentos fundamentais da filosofia e das ciências modernas. Ao meu ver, isto se deve provavelmente a uma questão de temperamento e inclinação política. Você pode reparar que a vasta maioria dos tomistas será composta de pessoas bem conservadoras, preocupadas em geral com ordem e pureza. Suspeito que muitos estejam dispostos a abrir mão do pensamento honesto para abraçar algo que, lá no fundo, possivelmente eles mesmos saibam que é forçar a barra. Eles querem um mundo cor-de-rosa, um mundo onde eles conhecem quase tudo e têm controle. Falta-lhes coragem e honestidade. Olavo de Carvalho talvez tenha sido a figura mais prototípica deste fenômeno. Não à toa muitos dos tomistas eram seus seguidores. Deixe seus comentários, espero que esta aula tenha sido boa para você. Envie isso para o seu professor ou guru tomista, se você for adepto dessa filosofia. E não deixe de compartilhar esse vídeo, se você não for, também para prevenir as pessoas que não têm uma formação filosófica, um contato maior com o pensamento filosófico, de caírem nesse tipo de armadilha anacrônica, digamos assim. Eu gostaria, por fim, de agradecer aos membros do canal, que tornam todo esse trabalho possível.